Pessoal, vamos continuar então com as nossas resoluções aqui de questões. Questão 11. Pausa, faça, volte e corrija e corra para o abraço, tá? Em relação a, ou então para os livros, né? Ou para o abraço ou corra para os livros novamente. Em relação às palavras homônimas, homônima é que tem o quê? Mesmo som e a mesma escrita. Se for o mesmo som e a mesma escrita, numa mesma palavra, homônimo perfeito, né? Se o que for igual for apenas o som, homófono. Se o que for igual for apenas a escrita, homógrafo. Só revisando aqui com vocês rapidinho, tá? Marque C para as sentenças certas e E para as erradas. Beleza, vamos lá. Seção é um homônimo. Não é um homônimo perfeito, por quê? Porque a escrita não é igual, apenas o som. Nós temos aqui esses três tipos de seção. Seção e seção. Não, gente. É isso mesmo, gente. Tá certo. E seção. Eita. Bora lá. Certo? Beleza. Essa sessão aqui é a sessão da tarde. Escrita lá, né? Todo dia que você assiste lá. Sessão da tarde. Aí você se reúne para assistir. Ou então fica sozinho, né? Vamos pensar no cinema. Sessão de cinema, que você se reúne lá com o pessoal para assistir uma sessãozinha de cinema, reunião. Ou a sessão da Câmara dos Vereadores, uma reunião, tá? Sessão só com S aqui, com C cedilha, isso aqui é repartição. Então, quando você vai lá na loja, por exemplo, na Pernambucanas, você fala, onde é a sessão feminina? Ah, é lá. Onde é a sessão infantil? Lá, porque uma loja dividida em partes, tá? E sessão aqui, com C, vem de ceder, doar, tá bom? Então, olha só, a sessão da Câmara foi bastante atribulada. A repartição na Câmara ou a reunião? Reunião, então tá errado. Não tem nada de sessão aqui com S só, com C cedilha. Joana trabalha na seção de materiais esportivos. Olha só, na repartição de materiais esportivos. Então, ela não está doando nada. Ela trabalha na repartição, então está errada também. Os familiares decidiram fazer a cessão dos bens imóveis a uma instituição beneficente, tá? Não é beneficente, não é beneficente. Então, aqui eles decidiram doar os bens, tá certo? Tá certo. Então, letra D. Tranquilo? Bem fácil, né? Vamos lá. No quarto parágrafo, aqui é um texto, mas também a gente não precisa do texto para resolver, viu? Se vocês quiserem, vocês podem ir à internet aí, copiar o texto. Tem gente que gosta de ler o texto. Vocês podem ir à internet, copiar lá no Google, vai aparecer a questão, você pode ler o texto, viu? No quarto parágrafo, Rodolfo declara que, além de ser fã do autor, vai comprar o livro a ser lançado por este, né? Pelo autor. Em conformidade com o emprego dos pronomes estabelecido pela norma padrão, o empresário também poderia ter dito, ele disse que iria comprar um livro para ler. Então, ao invés de eu colocar o nome, Rodolfo, eu vou comprar seu livro, aí ele vai escrever isso de uma outra maneira, usando pronomes. E nós vamos ver se vai ficar correto, tá? De acordo com a norma padrão. Serei o primeiro a comprá-lo. Comprar o quê? O livro. Certinho. Comprar o livro, tá? Porque, olha só, vou comprar o livro. Vou comprar o livro. Ou irei comprar o livro, né? Irei comprá-lo. Porque quando... Você não ia falar, vou comprar, irei comprar ou. Não ia, né? Por quê? Porque quando os verbos terminam em R, S ou Z, e eu vou acrescentar um pronome na frente deles, eles perdem as letras e é acrescentado L.
E aí, como vira um oxítona terminado em A, recebe acento. Então, vira o quê? Comprá-lo. É isso mesmo, tá? Então, aqui tá certo. Serei o primeiro a comprá-lo para mim ler suas novas crônicas. Pelo amor de Deus, mim não lê nada. Mim não faz nada. Como é que mim vai ler alguma coisa? Tá? O mim aqui antes de verbo, verbo indicação. Primeiro, verbo indicação. O mim não faz é nada. Ele vai praticar alguma ação? Nunca. Para mim ler, para mim estudar, para mim ajudar, nunca. Porque o mim não faz, ele só recebe. Ele é como agente da passiva, né? Não faz nada, só recebe. Tá? Então não é para mim. Quem é que faz as coisas na língua portuguesa? O eu. O eu não é preguiçoso, não. O mim é. Tá? Então, para eu ler e não para mim. Serei o primeiro a comprá-lo, certinho, para eu ler suas novas crônicas. Perfeito. Perfeito. Serei o primeiro a comprá-los, mas era só um livro. Não eram livros, era livro. Então, tá errado aqui, não é plural. E aqui tá certo. Serei o primeiro a comprar ele. Para mim, ler aqui danou foi tudo, né? Primeiro, que mim não faz nada e comprar ele tá errado, tá? Não é comprar ele, porque o ele aqui, você tem... Primeiro, aqui é uma questão danada, né? Aqui nós temos os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que eles não podem ser o quê? Complemento de verbo. Eles só podem ser sujeitos, tá? Então, comprar o quê? Eu não posso usar um pronome pessoal, no caso reto, para completar o sentido do verbo. Eu tenho que usar pronome oblíquo para completar o sentido de verbo. Por isso que eu usei o o. Comprei o, tá? Comprá-lo. Agora, pronome pessoal para completar verbo não pode. Caso fosse possível, né? Porque o ele também é um pronome oblíquo, só que aí ele sempre vai vir precedido da preposição a ele. Não é o caso aqui, tá? Dá para falar mais coisa aí, mas bem resumida é isso, tá bom? Por isso tá errado falar assim, ó, eu amo ela. Eu amo ela. Tá errado. Eu amo ela. Ela não pode ser complemento de verbo. Você ama quem? Ela, não. Eu a amo. Eu a amo, tá? Pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não pode completar verbo, viu? Serei o primeiro a comprar eles. Aqui tá errado também, ó. Comprar eles? Não, comprá-los. E também tá errado porque não eram vários livros, era um livro só. E aqui tá certo, para eu ler. Tá? Qual é a função dos pronomes pessoais do caso reto? Do eu, tu, ele, nós, vós, eles? Eles só podem ser sujeitos da oração. Sujeito, tá? Eles não podem ser complementos de verbo, não. Objeto direto e indireto, não. Viu? Assinale a alternativa em que a reescrita de informações textuais atende à norma padrão de colocação pronominal. Colocação pronominal vai cair em sua prova. Pode ter certeza disso, tá? Tanto ela quanto as conjunções lá, o sentido, vai cair. Acentuação também vai cair. Bora lá. Se apercebendo e colocação pronominal, eles vão direto nas locuções. Então, dê uma atenção às locuções, viu? Se apercebendo de que chovia nas árvores, ela não pôde acreditar que tanto lhe fosse dado. E aqui? Que tanto lhe fosse dado. Aqui nós temos uma locução, tá? Verbo auxiliar mais verbo principal. Esse verbo principal está no particípio. Quando o verbo principal está no particípio, se não tiver nenhuma palavrinha aqui que atrai o pronome, não tem nenhuma palavrinha atrativa, esse pronome tem que vir depois do verbo auxiliar. Então, fosse-lhe dado. Não tem nenhuma palavra atrativa aí. Tá errado, tá? Ele não pôde acreditar que tanto fosse lhe dado. É isso mesmo. Ah, é feio, mas o feio também existe. Como ela esquece de atiçar o fogo, pois não é seu papel, o seu homem dedica-se a essa missão. O seu homem dedica-se a essa missão. Normalmente, na colocação pronominal, o normal é que se ocorra a ínclise. Só vai ocorrer a próclise se houver alguma coisa, alguma palavrinha
que atraia o pronome. Alguma coisa que obrigue a próclise. Aqui não há nenhuma obrigação de próclise. Por quê? Porque o substantivo, ele não atrai pronome. Não é palavra atrativa, é substantivo. Então, é o quê? É ênclise mesmo. Professora, mas se eu quisesse colocar próclise, o homem se dedica. Aqui também, como não tem nenhuma... Se você der uma olhadinha aí nas regras de ênclise, você não vai encontrar nada que obrigue a ênclise também. Então, na verdade, é facultativo. Poderia ser o seu homem se dedica ou o homem dedica-se. Depende aí do grau de formalidade que você quer dar à frase. Mas aí tá certo mesmo. Então, é essa, tá? Antes que ela esclareça onde estará a acha, ele por ele mesmo já tinha notado a homem seu que é. Aqui a gente, né, professora, mas que frases estranhas, o texto, a gente não está lendo o texto, só as frases. Mas aqui a gente tem que focar o quê? Nos pronomes, então não precisamos do texto. Aqui nós temos uma locução verbal também, verbo auxiliar mais verbo principal, e o verbo principal está no particípio. O verbo principal no particípio nunca aceita pronome depois dele. Nunca. Se tivesse no infinitivo ou no gerúndio, né, que as terminações são R e NDO, aceita-se o pronome depois do verbo principal. Mas quando ele termina no particípio, ele não aceita, tá? Aí o pronome tem que vir para cá, para o meio. Mas se tiver alguma palavrinha que atraia, aí ocorre o que é a próclise. Aí ele viria para cá. E o já é um advérbio, é uma palavra atrativa, então atrai, tá? Ele por ele mesmo já a tinha notado, que seria o correto. Ela às vezes instiga o homem, dizendo-lhe, aquela acha, que é isso? Aquela acha deve ser algum material, né? Aquela acha ainda não pegou e você não atiçou-a. Olha só, o verbo aqui, o pronome foi para depois do verbo. Aqui nós temos uma ênclise. No entanto, há uma palavra aí que atrai o pronome, que é a palavra de sentido negativo. Ou um advérbio também, né? Que não também é advérbio. Os advérbios e as palavras negativas atraem o pronome. Então, é obrigatório que ocorra a próclise, não a atiçou, tá? Ela acha que aquilo vai acabar. Não é ao fogo que se refere. Certamente, refere-se ao que se sente. Olha só, não é ao fogo... Olha só aqui, pronome relativo, atrai o pronome. Não é ao fogo que se refere. Certamente refere-se ao que se sente. Aqui tudo bem, tá? Na verdade, tudo bem nada, né? Certamente é um advérbio. Então, certamente se refere ao que se sente. Tudo bem? Então, aí os pronomes relativos atraem, os advérbios atraem, então o pronome vai ficar pertinho deles antes do verbo próclise. Tudo bem? Então, a correta aí mesmo é a letra B. Vamos lá, continuando. Professor, eu acho colocação pronominal difícil. Não, colocação pronominal é só regra. Não tem nada disso assim, eu tenho que entender. Não, você tem que olhar lá e decorar as regras, infelizmente. Tá? É só decorar, só decoreba. Então, não vai perder. Perca lá alguns minutos, faça resumos, coloca lá. Regra da mesóclise, uma só, né? Regra da próclise, umas 10, se eu não me engano. Ênclise, mais umas 5. Faz um resuminho lá, coloca assim, ó. Atrai a próclise, advérbio, palavra de sentido negativo, pronome relativo, faz uma listinha assim, uma lista e prega aí no seu lugar de estudo. E as regras de acentuação, a mesma coisa, faça uma listinha e pregue aí. Palavras terminadas, palavras oxítonas terminadas em A, E, O, ditongo, em, ens. Palavras paroxítonas, nupsirrus, leixão, on, ionas, tá? E aí você vai ter que ficar olhando toda hora, porque isso vai cair na sua prova. Você vai perder ponto à toa? Não vai? Não é doido, né? Não é. É muito esperto. Você está aí querendo ganhar 5 por mês, né? Então, vamos lá.